Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Estamos nós aqui, continuando, perseverando, como eu disse, às vezes de 2 em 2 dias, às vezes de 3 em 3 dias, mas nós não vamos parar de levar a palavra de Deus adiante, né? E quero, de novo, encorajar vocês, pedir a vocês aí, quem ainda não é inscrito, a se inscrever no canal. E quem já é inscrito, por favor, ajudem a divulgar essa palavra para mais pessoas, para a família de vocês, amigos, né? Assim, o importante é que essa mensagem continue e não pare, né? Isso aqui não é nenhuma corrente ligada a nada que o homem decide. É realmente uma corrente de amor que Deus trouxe a nós por meio de Cristo, por meio da palavra dele, e a gente precisa levar adiante essa mensagem, porque é a necessidade do homem, tá certo? Então, eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui, meus familiares, os amigos, amigas, né, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os irmãos da igreja, né, que congregam comigo, todos vocês, né, graças a Deus por todos vocês. E eu peço muito a Deus que continue nos levando adiante. Eu quero tocar num ponto na lição 12, que nós falamos sobre a questão de heresia, não é? E aí a gente leu lá 1 João, tá certo? Umas coisas que são importantes a gente pensar o que é herético, né, vamos dizer assim, do ponto de vista bíblico. Tudo o que não está na Bíblia. Ou tudo o que não é trazido a nós por Cristo. Né? Esse é um ponto importante. Porque o restante, meus queridos, a religião humana é que cria, né? Então, se eu sair, e aí Paulo adverte, inclusive, em alguns dos seus escritos, às igrejas, né? A Galácia, por exemplo, da região da Galácia, Paulo fala para os irmãos ali, quem que corrompeu a mente de vocês? Quem enfeitiçou vocês? Né? Vocês começaram de maneira simples, usando o espírito de vocês, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne. Então, tudo o que não é proveniente da palavra de Deus, do nome de Jesus, do que está na palavra de Deus aqui, seria heresia, certo? Essa é a questão. A Bíblia é clara, ela diz que a gente não pode tirar nenhum tio, nenhuma vírgula daqui. Agora, é lógico, existem coisas na Bíblia que a própria Bíblia explica. As parábolas que Jesus, por exemplo, fala para os discípulos, ele explica depois. Questões que a gente às vezes tem discussões, guarda o sábado ou não guarda o sábado, nós lemos Romanos 14. Se está na Bíblia, se os irmãos creem que isso é importante para eles, amém. Por outro lado, existem pessoas que não guardam o sábado tal qual o povo de Israel fazia no Antigo Testamento. Qual é a evidência que as pessoas vão ter? O próprio Jesus. Quando ele cura alguém no sábado, vão interrogá-lo, os judeus vão interrogá-lo. Ele fala, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Isso não implica em dizer que quem guarda o sábado está errado, não é essa a questão. É tanto uma coisa quanto outra, tanto quem guarda quanto quem não guarda, tem embasamento bíblico, certo? E aí, né, a mesma coisa de dom de línguas, né, falar em língua estranha ou não falar, são questões que estão na Bíblia. Dom de cura, milagre, está tudo na Bíblia, certo? A melhor utilização disso, a forma de utilização aí, vai da unção do Espírito a cada um. Como nós lemos em Romanos 14, né? Todos nós, os que comem, os que não comem, os que guardam, os que não guardam, se está dentro da palavra, está dentro daquilo que Deus traz para nós, maravilhoso, somos irmãos, estamos juntos. O problema, e aí eu quero falar de maneira muito clara para vocês, é quando o homem quer tomar o lugar de Deus, ou o homem quer fazer da palavra o que ele bem entende, aí não funciona, certo? Senão não tem sentido você falar da palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é do homem. O homem, ele é um beneficiário dessa palavra. Quando ele crê nessa palavra, ele precisa obedecer essa palavra. E quem é o intermediário entre ele e o Pai é o Filho, é Jesus Cristo. Tá certo? O restante, se o homem está inventando, não está na palavra, meus queridos. Não tem sustentação, tá certo? E se você parar para pensar, a base para a igreja está toda na palavra. A gente não pode dizer que não tem base. E até demais, né?
Inclusive base quando Paulo corrige as igrejas, quando tem situações nas igrejas. Tudo bem? Queria esclarecer isso, porque às vezes é um assunto que a gente fica gastando tempo, discutindo, né? Pega a Bíblia e lê com calma, tranquilo, pedindo unção do Espírito. Você vai ver que está tudo tranquilamente aqui, ok? A lição 13, e aí a gente sabe que esses 40 lições que nós estamos lendo aqui é sobre a igreja, vai falar das 7 igrejas de Apocalipse. Então o título da lição 13 é a revelação acerca das 7 igrejas em Apocalipse. E a primeira igreja é a igreja em Éfeso. A partir dessa lição e nas próximas 6, veremos as 7 igrejas em Apocalipse, 2 e 3, que descrevem os 7 estágios da história da igreja. A primeira carta para a igreja em Éfeso fala profeticamente do final do primeiro estágio, a última parte do primeiro século. A segunda carta para a igreja em Esmirna prefigura a igreja sofredora, sob a perseguição do Império Romano, a partir da segunda metade do primeiro século até meados do século IV, quando Constantino o Grande fez a igreja cair no favor imperial. A terceira vai para a igreja em Pérgamo, simboliza a igreja misturada com o mundo, que se casou com o mundo desde Constantino até a época em que o sistema papal foi estabelecido, na segunda metade do sexto século. A carta para a igreja em Tiatira retrata profeticamente a igreja apóstata, desde o final do século VI até o final desta era, quando Cristo voltar. A quinta carta para a igreja em Sardes simboliza a igreja desde a reforma, no início do século XVI, até a volta do Senhor. A sexta carta é para a igreja em Filadélfia, que tipifica a igreja do amor fraternal, a vida adequada da igreja, a partir do início do século XIX, até a segunda vinda de Cristo. A sétima carta para a igreja em Laodiceia prefigura a igreja degradada, a partir da segunda metade do século XIX até a volta do Senhor. Ok? Nesta lição veremos a carta para a igreja em Éfeso, cujas palavras principais são amor, vida e luz. Embora o amor do Senhor por nós jamais mude, nosso amor por ele pode enfraquecer. Se isso acontece, deixamos de nos alimentar do Senhor como a árvore da vida, e a nossa vida também enfraquece. Com a vida fraca, deixamos de ver a luz do Senhor, que brilha no candelabro, e com isso, a degradação facilmente entra na vida da igreja. Isso é um problema sério, né? A condição da igreja no final do primeiro século. Apocalipse 2, de 1 a 7. Hoje a gente vai ler os tópicos, que aí a gente ganha mais tempo. Então, a gente vai falando e vai lendo os tópicos. Vamos lá, Apocalipse 2, de 1 a 7. Aí fica mais fácil até, né, para vocês entenderem aí, né? Eu espero. Apocalipse 2, de 1 a 7. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Né? Essa obra dos nicolaítas é a questão hierárquica da igreja. Essa ideia de que existe alguém superior ao outro dentro da igreja. Isso não é bíblico, né? Então a igreja em Éfeso tem esse ponto a favor. E o ponto contra, que ela abandonou o primeiro amor. Tá certo?
Vamos aí para o outro tópico aqui. Deve ter mais 2 ou 3 tópicos. A cada tópico a gente vai lendo. Ok? Ó, o Senhor se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A gente já leu Apocalipse 2:1, mas vamos ler Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 também, tá certo? Ó, o versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui está falando do sacerdócio imutável do Senhor Jesus, da intercessão dele pela igreja. As principais características nós também já lemos, que está em Apocalipse 2, do 2 ao 6. As advertências nós também já lemos, que está em Apocalipse 2, 4 e 5, e a promessa do Senhor para os vencedores nós também já lemos, que é Apocalipse 2, versículo 7, ok? Então é isso, vamos ler aí para fechar Lucas 23, 43 e Apocalipse 21, versículo 2 e 22, versículo 2 também. Lucas 23, 43, vamos lá. Lucas 23, 43, pronto, cheguei. Estou aqui em Lucas 23, 43, pronto, cheguei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está falando da promessa do Senhor aos crentes vencedores, né? E depois vamos ler Apocalipse 21, 2 e 22, 2. Lá no finalzinho a gente fecha essa lição, tá bom? Apocalipse 21, versículo 2. Ó, 21, 2. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. São promessas para os crentes que vão se encontrar com o noivo, tá certo? 22, 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Muito rico, né? Deus abençoe a todos aí. Vamos continuar depois na outra igreja. Boa noite.